André Mendonça implodiu o Supremo Tribunal Federal hoje. Você quer saber o que aconteceu de verdade com o sicário? Você quer saber por que as delações não estão sendo aceitas? Quer saber tudo o que de fato aconteceu nesse caso? Eu peço que você assista até o final. Não existe série da Netflix, não existe filmes que ganharam um Oscar possa bater com esse roteiro aqui. Pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar detalhe a detalhe. Nós tivemos no plenário da segunda turma no Supremo Tribunal Federal pedido de prisão domiciliar para o pai e para o primo de Daniel Vorcaro. Só para vocês entenderem o enredo disso, Daniel Vorcaro estava apostando que com a prisão domiciliar do primo e do pai, ele com certeza conseguiria, dentro dos mesmos elementos e das mesmas fundamentações da defesa, também a sua prisão domiciliar. Para isso, eles já tinham praticamente a certeza de que o ministro Gilmar Mendes votaria favorável a essa prisão domiciliar. Foi exatamente o que ele fez. E basicamente qual que era a estratégia? Faltava ainda o ministro Cássio Nunes Marques votar, e se tivesse um empate, isso favoreceria o réu, ou seja, eles iam para casa e o Vorcaro ia tentar posteriormente. E aí entrou em campo o craque do jogo, ministro André Mendonça. E ele decidiu não só relatar, mas reler e entregar em plenário o seu voto antes do voto do Cássio Nunes Marques. Que, gente, dá uma olhada no que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Primeiro, um vídeo. São 4 vídeos, mas primeiro esse aqui. Determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. Primeiro ponto. Caso Master, irmã de sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro, mostra a Polícia Federal. Só o que é que ela fala? Já foi o filho, o genro, hoje o sobrinho. No que depender de mim, o Henrique Vorcaro será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela Polícia Federal. Um texto para vocês entenderem. Joana estava pedindo ajuda financeira depois que o sicário se suicidou na cadeia, que inclusive é sobre isso o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês. Detalhe é que uma galerinha ligada ao pai do Daniel Vorcaro estava tentando negociar o silêncio, inclusive com algumas ameaças contra a irmã do sicário, porque ela já tinha acessado o iCloud do sicário após, ele tirar a vida na cadeia. Chegaram a ter uma negociação de passar parte dos ativos, por assim dizer, do sicário para a mãe e para a irmã. E essas mensagens foram interceptadas pela Polícia Federal. Por que o André Mendonça traz isso? Para dizer o porquê que essas pessoas precisam continuar presas. E aí começa um bate-boca dentro do Supremo Tribunal Federal. Mendonça tem que sustentar o óbvio, o porquê que todo mundo tem que ficar preso. Você vai entender a gravidade desse assunto agora. O André Mendonça disse que o advogado do caso Master lhe propôs uma delação seletiva. E ele disse, perderam o pudor. O que isso quer dizer? Significa que o Daniel Vorcaro tentou, de certa forma, comprar também o ministro André Mendonça e não conseguiu, por uma delação seletiva. Eu fico feliz em saber que mais alguém não foi comprado por esse vagabundo e é um ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Agora, olhem esse vídeo aqui. Todos nós, a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como sicário, me custou acreditar que fosse hostil. Infelizmente eu tive que ver a cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo. Mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma, com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para o presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro.
Não sei se vocês entenderam em miúdos. O próprio André Mendonça duvidou, né, que o sicário tirou a própria vida e teve que ver um vídeo que demonstra que de fato isso aconteceu. Acho que era uma dúvida que quase todo mundo tinha e hoje vem à tona. E ele decide mandar o Vorcaro para um presídio federal para preservar a própria vida do Vorcaro. Inclusive, algo que eu venho dizendo aqui para vocês desde que eu fiz a denúncia lá atrás, que tinha que preservar a vida do Vorcaro. Todas as pessoas envolvidas que denunciaram também por causa que esses caras eram extremamente perigosos. Hoje ele traz elementos comprobatórios disso tudo a explicar pro Gilmar Mendes o nível da gravidade disso tudo. Só que o Gilmar Mendes sequer entendia do que estava falando, a ponto de que o ministro André Mendonça teve que chapuletar ele no meio durante o julgamento, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada. Eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Matheus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, Mr. Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. E depois eu vou chegar no Henrique. Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Rapaz, olha, é inacreditável. É isso mesmo, o ministro Gilmar Mendes deu um voto pro cara ir pra casa, pros dois irem pra casa, e ele não levou em consideração nada disso que o André Mendonça tava falando. Aí, pra piorar, vem a última parte, que é outra resposta que todo mundo quer. Sem delação, Mendonça deve mandar Vorcaro para presídio comum. Eles já tinham oferecido uma delação seletiva, e o Mendonça disse que eles perderam o pudor. E o Gilmar Mendes suscitou a teoria de que não pode delação de réu preso, porque não pode manter o pai dele preso porque tá coagindo ele a delatar e assim por diante. E o André Mendonça respondeu que não está nem um pouco interessado na delação dele. Vou mostrar esse vídeo pra vocês agora, porque já tem provas contundentes. Porque o que ele disse no final, isso aqui vai surpreender vocês. Presta muita atenção. Todos nós, fazer delação. Não me permitia isso. Não dormia tranquilo se eu fizesse isso. Segundo lugar, a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados dizem, mas você não vai pegar todo mundo? Eu tô preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não tô preocupado se será todo mundo ou não. Tô preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a você esse... Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa vez. Não na minha relatoria. A lei não permite, ele fala, mas em outros casos nós temos visto esse tipo de atuação, mas não na minha relatoria. Sabe do que ele estava citando, senhores? É isso mesmo que você entendeu. Mauro Cid e a delação de Mauro Cid para prender Bolsonaro. E ele falou que na minha relatoria esse tipo de coisa não vai acontecer. Após o próprio ministro Gilmar Mendes dizer que a lei não permite isso, mas isso foi usado para prender Jair Messias Bolsonaro. A gente viu hoje, senhores, é um show de horrores. Uma exposição absurda de como essa coisa está enraizada dentro do sistema judiciário brasileiro. Respondendo várias perguntas que muitos de vocês tinham, por muito não se pode falar, um pouco por causa do sigilo, um pouco pela integridade física das pessoas. Como vocês sabem, no meu caso, eu fui a pessoa que denunciou o Daniel Vorcaro. Quando me ofereceu 2 milhões, eu recusei e entreguei tudo para a Polícia Federal, que o André Mendonça, inclusive, usou como fundamentação quando mandou o Vorcaro para a cadeia. Sim, a gente corre risco de vida, né? Tem que peitar essa gente toda. Mas o que o ministro André Mendonça está fazendo, esse cara precisa de todas as orações e apoio possível do Brasil inteiro. Porque ele não está batendo de frente apenas com o bandido, mas com a própria corte, com gente que quer novamente a impunidade, enquanto ele tenta fazer tudo certo dentro da lei para não dar sequer uma brecha para uma nulidade no futuro. O Brasil precisa de mais gente honesta, que não se corrompe e não se vende. É isso que eu tenho dito todos os dias. E essas pessoas existem. Eu sou Rony Gabriel, sou pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Se você quer informações, opiniões e análises, me segue aqui, que eu tô sempre trazendo elas para vocês.